Olá, meu nome é Luiz Roberto. Uma vez mais, sobre as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, o nosso Mestre, nós vamos aqui apresentar um vídeo amparado pela espiritualidade, sempre presente nas boas iniciativas. Vamos apresentar um vídeo chamado Caridade, Caridade Material e Caridade Espiritual. Também apanhei esse material lá no livro chamado O Consolador do Espírito Emmanuel, Palavra do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Eu quero pedir de antemão que as pessoas que virem esse vídeo possam compartilhar com seus amigos, com seus companheiros, sendo ou não espíritas, porque o tema é cristão e interessa a todo cristão, e também tecerem algum comentário. Importante que o vídeo seja enriquecido pelo comentário daqueles que o virem, porque assim ele ficará mais rico. Nós começamos aproveitando os ensinamentos lá do Espírito Emmanuel, quando ele lembra a fala de Jesus que diz que aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo que tiver, lhe será tirado. Essa força de expressão do Cristo Jesus em todas as circunstâncias sempre foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos para que a alma humana, na sua ascensão para a sabedoria e para o amor, pudesse apreciá-la e, por consequência disso, aproveitá-la para o seu crescimento espiritual. Busquemos então ajustar esse conceito do Cristo Jesus a nós próprios. Veja, se nós possuímos a verdadeira caridade espiritual, possuímos essa verdadeira caridade, se nós trabalhamos pela iluminação íntima, irradiando de nós luz para o caminho dos nossos companheiros em luta, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados. Porque para os que aproveitam as oportunidades de elevação, horizontes infinitos se abrem no campo ilimitado do universo. O que não acontecerá, naturalmente, àqueles de nós que perdemos o sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida. Despreocupados, naturalmente, despreocupados dos nossos deveres, trocando-os pelas sensações efêmeras da existência terrestre, contraindo assim novas dívidas e afastando de nós mesmos as oportunidades para o futuro, que assim serão mais difíceis e dolorosas, as oportunidades do futuro, e nos afastando então da oportunidade de elevação espiritual. Bom lembrar também que todo o serviço da caridade desinteressada é sempre um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. O Espiritismo se fundamenta na fórmula: fora da caridade não há salvação. Claro que a caridade não é uma exclusividade do Espiritismo, mas é a sua bandeira. Fora da caridade não há salvação. E isso é bastante expressivo, para que os espíritas não se percam em minuciosas considerações quanto a que tipo de caridade deve se entregar, se a caridade material ou se a caridade espiritual. Né? Façamos qualquer delas, material ou espiritual, quando a necessidade surgir. E nem sempre a necessidade surge quando alguém bate a nossa porta pedindo alguma coisa. Ela muitas vezes vem no campo da intuição. O pedido é silencioso. Me lembro, já contei isso para meus amigos, que fui certa feita com Dona Iracema Salles Miguel, uma mulher iluminada entre nós, por certeza iluminada entre nós, e que exercia não a beneficência, mas a caridade. E certa feita eu fui com ela, eu e mais 2 amigos fomos com ela levar uma compra assim substanciosa para uma senhora que morava num bairro afastado do centro da cidade, e naquele tempo as ruas não eram pavimentadas e o bairro ficava mais longe ainda. Fomos a essa casa. Quando chegamos lá, era um terreno de 10 ou 12 de frente, por uns 50 ou 60 de fundo, e a casinha pequenina, assim, com uma pequena areazinha, lá no fundo, na divisa do terreno. E era cercado de madeira, e todo o terreno, do portão de entrada até a varanda da casa, era florido. E tinha uma pequena horta, num pequeno espaço, tinha uma pequena horta com couve, alface, mas um terreno muito bonito e florido, quase isolado no bairro.
E quando nós chegamos lá, a dona Iracema disse: "Ô, de casa, Iracema chegou." E lá saiu uma senhora na pequena área da casa assim, sentada num trapo no chão. A mulher ela era paralítica das duas pernas, não tinha uma cadeira de roda, sentada num trapo e veio se arrastando. Iracema, minha querida, você só me aparece quando eu realmente preciso, não?" Dona Iracema sabia que ela estava necessitada, recebeu aquele pedido no campo da intuição e lá foi ela. Fez uma arrecadação de bens, comprou outros tantos por conta própria e fomos lá entregar para essa senhora. A casa da senhora era de vermelhão, sabe? Vermelhão mesmo, naquele pó xadrez vermelhão, não sei se existe ainda, deve existir. E brilhava no entorno dos poucos móveis que ela tinha, brilhava o chão de tanto que ela se arrastava para lá e para cá nos afazeres da casa. Descobri também que aquele jardim bem cuidado, aquela plantação de flores e aquela pequena horta era obra dela também, né? Ela realizava. Então, a necessidade surgiu no campo mental da dona Iracema, porque a mulher fez aquele pedido em prece para que alguém a socorresse. E, naturalmente, a espiritualidade escolheu a dona Iracema para ir socorrê-la, até porque a dona Iracema a conhecia e nós fomos juntos. Então, façamos-la quando a necessidade surgir. Não desprezemos, naturalmente, a caridade material, que faz do Espiritismo evangélico um pouso de bênçãos e consolação para os infortunados. Tenho aqui uma conhecida, Dona Maria Santos, mãe da minha amiga Kátia, da minha amiga Cássia. É uma pessoa muito generosa. Ela faz sopa, acho que uma vez ou duas por semana, não sei quantas vezes, mas ela faz sopa em abundância na casa dela. E as meninas, então, através de uma instituição chamada Casa Sopa, distribuem para os necessitados. Dona Maria não esperou alguém vir bater na sua porta para fazer essa caridade. Ela ficou sabendo, se integrou ao grupo e simplesmente faz, né? Então, ela não desprezou a caridade material. E ela, como espírita, ajuda a fazer do espiritismo, então, um pouso de bênçãos e consolação para os infortúnios, os infortunados da vida, né? Por outro, nós não nos esqueçamos também da iluminação dos espíritos encarnados, qualquer que seja a sua condição social ou moral. No nosso centro, por exemplo, falo do nosso centro porque é o que eu frequento e no qual eu sou trabalhador, mas eu sei que é assim em todas as casas espíritas. As meninas, elas cuidam da evangelização infantil, de dar às crianças desde cedo uma noção do caminho a seguir na trilha deixada pelo Cristo Jesus, né, que disse: "Vinde a mim, todos que se encontram aflitos e oprimidos, todos vós que vos encontrais aflitos e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim." E todos aqueles que estão no caminho do Cristo evangelizam as crianças, né? No nosso caso, os palestrantes que divulgam os ensinamentos do Cristo Jesus, os expositores, oradores espíritas, os que trabalham na desobsessão, no esclarecimento dos desencarnados. Tudo isso é, sem dúvida nenhuma, a caridade espiritual, né? Porque reformado, quando o sujeito é reformado, quando a criatura está reformada, no Cristo Jesus, a sociedade terrena, então, estará transformada, estará transformada. E aí o lar genuinamente cristão, seja a nossa casa física, a nossa casa humana, seja a nossa casa espírita, ela será o refúgio dos que sofrem, pois as obras da caridade material só alcançam a sua feição divina, quando alcançam a espiritualização do homem, renovando seus valores espirituais, seus valores íntimos. Vejo Dona Iracema, Dona Maria, as meninas da evangelização, por exemplo, já alcançaram essa espiritualização e renovando seus valores íntimos e estão aí a distribuir a caridade material e a caridade espiritual sem fazer distinção entre uma e a outra, dando aquilo que as criaturas precisam de acordo com a necessidade surgente. Surgente ou que surgiu, né? Nem sei se existe a expressão surgente. Acho que não existe, não. Acabei de inventar. Em relação à esmola, né? Nós estamos falando de caridade, vamos falar da esmola, né? A esmola, em relação à esmola, ninguém, por certo,
poderá reprovar o ato de alguém pedir, né? E muito menos ainda vai reprovar ou vai deixar de louvar, melhor dizendo, a iniciativa de quem dá, a esmola material. Conquanto a esmola material seja índice de ausência de espiritualização nas características sociais que, que a fomentam, ainda que no mecanismo de relações comuns. Né? O pedido de uma providência material tem o seu sentido, e a sua utilidade oportuna também, como resultante da lei de equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. Essas são palavras do Espírito Emmanuel, né? Mas eu me lembro que assisti uma palestra no qual, acho que foi do Haroldo Dutra, no qual ele falava sobre a beneficência e a caridade. Ele diz que nós, quando nos entregamos à beneficência, estamos a caminho da caridade, porque a beneficência, muitas vezes, conquanto ela venha a serviço do bem, beneficência, bem, ela nem sempre alcança os patamares da caridade, porque às vezes a criatura dá por vaidade, dá por ostentação, dá porque vai tirar algum tipo de vantagem daquela doação que fez. Então, ela pratica a beneficência. Quem recebe, recebe e se utiliza do bem recebido, seja ele material ou espiritual. Eu lembro que meu pai dizia assim que quando você, numa época de frio, que você for dar o cobertor para alguém, se você não tem amor, dê do mesmo jeito. Porque para o sujeito não interessa se você está dando para ele um cobertor com amor ou sem amor. Interessa que o cobertor vai aquecer ele no inverno, vai lhe aquecer a organização física no inverno. Então dê, você vai estar praticando a beneficência. Aí dizia o Haroldo Dutra, quando nós reconhecemos a necessidade do próximo e nos colocamos no lugar dele, num ato de empatia, aí então nós estamos praticando a caridade. Isso eu achei, isso eu achei muito legal, muito bem exposto, né? Esse conteúdo, né? Assim, então, é oportuno que nós consideremos que à medida que o homem se cristaliza, ou melhor, se cristaliza não, que ele se cristianiza, à medida em que o homem se cristianiza, iluminando as suas próprias energias interiores, mais ele se afasta da condição de pedinte, para alcançar a condição elevada do mérito pelas expressões sadias do seu trabalho. Mais ele se eleva. Pois quem se esforça de verdade nos bastidores da consciência retilínea, dignifica-se e enriquece o quadro dos seus valores individuais, enriquece a si mesmo, enriquece os seus próprios valores. E o cristão sincero, depois que ele conquista os elementos da educação evangélica, depois que ele faz essa conquista, não necessita materializar a ideia da rogativa, da esmola material. Não precisa. Veja a Dona Iracema. Não precisa ouvir de viva voz daquela senhora que ela precisava de recurso, né? Compreendendo que esperando ou sofrendo, agindo ou lutando, nos esforços da ação e do bem, há de receber. Há de receber sempre, de acordo com as suas obras, de conformidade com as promessas do Cristo. É dando que se recebe, diz a prece, não é? É dando que se recebe. Lembramos então, para encerrar esse nosso assunto, sem tê-lo esgotado naturalmente, tem muito conteúdo no livro chamado Consolador, muito conteúdo nas obras fundamentais da codificação, muitos conteúdos como os que tinha o meu pai, e tem ainda porque desencarnou, mas tem esse conteúdo, na expressão do seu entendimento em relação à caridade, no Haroldo Dutra, que eu mencionei ainda há pouco, numa palestra dele que eu escutei, todos esses têm muito conteúdo. Vamos lembrar, para encerrar então este assunto, que nós, os espíritas, quando sinceros e esclarecidos no Evangelho do Cristo Jesus, devemos compreender a afeição educativa do Espiritismo, reconhecendo que nos cabe nossa própria iluminação interior. Ninguém a fará por nós é que devemos fazê-la, melhorando os valores do coração e da consciência. E dentro desses imperativos, é lícito que encareçamos, né,
os planos educativos da nossa evangelização, da nossa própria evangelização, de modo a formar, então, uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. O livro chamado O Consolador tem todo esse conteúdo e as obras fundamentais do Espiritismo, muito mais. E vamos adiante.